Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer uma pincelada, tá, no Writer, tá certo? No vídeo anterior eu mostrei para vocês o meu nome, eu digitei Rogério, né? E vocês viram. Quem não sabe digitar rápido não tem problema. O que eu vou estar ensinando para vocês é como utilizar os primeiros recursos de um processador de texto, tá certo? Então, esta vai ser a nossa ideia. Lembra que eu comentei que todo mundo acha que todo texto é .doc? O que é isso? Tá? Deixa eu botar aqui. Vou dar um Enter. .doc. .doc, pessoal, é a extensão para arquivos do tipo documento, tá? Então, todo arquivo documento, né, ele tem que ter um nome. Então, vamos dizer que o nome seja texto1. Texto1.doc. Esse doc, né, é a extensão. Olha, vou clicar aqui no N, ó, e aí vamos conhecendo o aplicativo. O que esse N é? Esse N significa negrito. Negrito quer dizer deixar a letra em destaque. Quando eu clicar no N, ele vai ficar com um destaque. Então, eu vou estar falando no nosso curso Informática e mostrando o aplicativo, a sua utilização na prática, tá? E aí nós não perdemos tempo, né? Então, todo arquivo feito com o .doc, ele é feito com um processador de texto proprietário, tá? Então, existem vários processadores no mundo. O proprietário, né, ele deixa com a extensão .doc. Existe uma diferença entre processador e editor de texto. O editor de texto, tá, versus processador de texto. O editor de texto, ele é um software simples para edição de texto. Normalmente, programadores usam muito o editor de texto para criar código, para escrever código. Um editor de texto não tem esses recursos aqui em cima. Ele é muito limitado, tá? Talvez o editor de texto que vocês mais conheçam seja um chamado bloco de notas, tá? Então, se eu vier aqui e digitar, ó, bloco de notas. Então, o bloco de notas, ele é nada mais, nada menos que um editor de texto, né? Ele não tem recurso, e não é para ter mesmo. Ele é um software para criar projetos, para limpar conteúdo. Porém, eu uso muitos editores de texto, muito, né? E eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar ele. Agora já quando estivermos usando o Writer em formato intermediário, tá? Veja que no formato básico eu não preciso de utilizar o editor. Então, o editor, quando você vai gravar um arquivo salvar como, ele vai gravar com a extensão TXT. Então, o editor de texto, ele salva, né, com a extensão TXT. TXT. Um processador de texto grava com a extensão DOC. Então, DOC é um documento, né? E o Writer grava como? Vamos testar? Arquivo salvar como, ó. Ele grava com a extensão ODF. Ok? Então, o arquivo é .odf. Observe que ODF, ó, vou chamar de texto 1. Salvar. E aí eu estou com o arquivo em extensão ODF.
Vamos ver isso aí? Arquivo, abrir. Texto 1. Olha aqui. O texto 1.odf quer dizer que ele está gravado para o writer, tá? Tentem gravar um arquivo, tentem gravar um texto e na próxima aula eu vou dar sequência a partir deste ponto, tá bom?